Francisco afirmou que as teorias científicas do Big Bang e da evolução não contradizem a existência de Deus como criador. Um discurso aos membros da Academia Pontifícia de Ciências, o Papa disse que o Big Bang, que explicaria a origem do universo pelo contrário, pressupõe a figura de um criador. No caso da teoria da evolução, Francisco afirmou que Deus concedeu autonomia aos seres que criou. E eles evoluíram por milênios até se tornarem o que são hoje. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Historia del fracaso de Dios. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. Nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto,
Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. O Papa Francisco tornou definitiva a medida que autoriza todos os padres a perdoar os fiéis envolvidos no aborto. Ele se acha Deus. Ele diz, eu vou estender agora não apenas aos bispos, aos padres, que vocês perdoem quem tenha cometido abortos. Hace un momento hablé de la tendencia a una globalización. La globalización no es mala, al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todo como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si una globalización busca unir a todos, pero respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su peculiaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Há 20 documentos, nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito, nós temos uma pletora de documentos. Como fazer de forma rápida, o mais rápido possível, a simplificação da vida do cidadão do nosso país. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, um registro só. E aí, você terá um chip, eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas.
o Papa Francisco voltou a surpreender ontem. Criticou a obsessão da igreja contra os gays, o aborto e os métodos contraceptivos. E defendeu uma igreja mais acolhedora, com pastores menos frios e dogmáticos. Ela falou sobre os gays, mas o Papa também falou de outros assuntos. Mas admitiu que a comunhão para os divorciados, casados de novo, não é impossível e deve ser estudada no contexto de uma nova pastoral do matrimônio. Os feridos da igreja precisam ser curados, disse ele. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Numa longa entrevista sobre seu pontificado, o Papa Francisco criticou a obsessão da Igreja Católica com o aborto, o casamento gay e a contracepção. Ele declarou ainda que a Igreja Católica não deve interferir espiritualmente na vida de gays e lésbicas. Um casal homoafetivo de Curitiba foi surpreendido com uma carta do Papa Francisco. O pontífice desejou felicidades à família, que depois de adotar 3 crianças, conseguiu autorização para batizá-las na Igreja Católica. Em tempos de correio eletrônico, o Tony e o David receberam uma carta especial, direto do Vaticano, com direito à foto autografada pelo Papa Francisco. Pouco tempo atrás, nem 20 anos atrás, era uma coisa... Isso é o direito de adotar 3 crianças, Alisson, Felipe e Jéssica, quando resolveram batizar um novo problema. Acho que alguma coisa está mudando nesse mundo. Uma cena intrigante num momento raro. Um raio atingiu a cúpula da Catedral de São Pedro horas depois do anúncio da renúncia do Papa. No último dia de visita à Terra Santa, o Papa Francisco visitou lugares sagrados em Jerusalém e pediu que todas as religiões busquem juntas a paz.
versão do culto solar que exerceu maior influência em Roma e consequentemente na religião cristã do Império Romano foi o mitraísmo. Mitra era o deus sol persa que depois foi incorporado à mitologia romana, recebendo adeptos especialmente entre os soldados romanos. Seus rituais foram sutilmente introduzidos ao culto cristão. O culto a Mitra difundiu-se por todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas por quase 4 séculos seguidos. O mitraísmo que entrou no Império Romano era uma mistura da versão persa, da astrologia babilônica e de mistérios gregos. Criaram-se centenas de templos dedicados a esse novo deus, que estou o mitraísmo. Pelo contrário, eles se uniram e alteraram apenas os nomes. As doutrinas, os dias festivos, os rituais e organizações estruturais quase que não mudaram nada. O cristianismo incorporou boa parte das práticas mitraicas, como a liturgia do batismo, da crisma, da eucaristia e da Páscoa. O líder do culto ritual mitraico era chamado de padre, palavra latina que significa pai, herdada pelos sacerdotes do cristianismo. Eles usavam crucifixos e amuletos e existia um pater petratus, padre superior, chamado de papa. O primeiro dia da semana, domingo, já era dedicado ao deus Sol na antiguidade e foi em Roma consagrado como dia do descanso, em homenagem a Mitra. Constantino decretou que esse dia seria observado como repouso obrigatório. Constantino continuou a identificar o Sol com o deus cristão de alguma forma. Quando em 321 Constantino transformou o primeiro dia da semana em feriado, ele o chamou de o venerável dia do Sol. Sunday em inglês ainda tem o significado. Sabemos que não há evidências de que Jesus nasceu nessa data. O Natal, portanto, foi criado para substituir as comemorações em honra ao Deus Sol. Porém, percebemos que apenas os nomes foram substituídos. Jesus tornou-se o Deus Sol e os costumes continuaram os mesmos. O pinheiro, por exemplo, era um símbolo do Deus Tammuz. O obelisco também está ligado ao culto solar, como este na Praça de São Pedro. Até a época de Constantino, a cruz foi introduzida como símbolo da religião cristã. Missa na Igreja Católica. Na vertente romana, os sacerdotes erguem a hóstia, o pão em forma de disco, o sol. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como Filho de Deus. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. E até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano.